Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com Ronaldo Maia. Hoje é a aula 129 do 9º ano, circunferência, ângulo inscrito. Relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central. A relação é, a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central. Nós vamos ter três casos, três situações distintas. A primeira, quando o centro pertence a um dos lados do ângulo inscrito. A segunda, quando o centro é interno ao ângulo inscrito. E o terceiro e último caso é onde o centro é externo ao ângulo inscrito. Nesta aula veremos o primeiro caso, que é quando o ângulo O pertence a um dos lados do ângulo inscrito. E o segundo caso, quando o ângulo O é interno ao ângulo inscrito. Ok? Então vamos ao primeiro caso. O centro O pertence a um dos lados do ângulo inscrito. Conforme está ali na figura, o ângulo AVB e o ângulo AOB, você observa que o centro ele pertence a um dos lados, no caso o lado AV do ângulo inscrito AVB. E nesse caso eu tenho ali formando um triângulo VOB, um triângulo OBV, que é um triângulo isósceles, onde eu tenho a base, que é do ponto V ao ponto B, eu tenho a base, e eu tenho os dois lados desse triângulo, que é o lado OV e o lado OB, que possuem as mesmas medidas. Lembrando que triângulos isósceles são aqueles triângulos que possuem dois ângulos iguais e um diferente. Então eu tenho ali no triângulo OBV, eu tenho um triângulo isósceles, pois OB, a medida de OB é igual à medida de OV. Ambos são os raios da circunferência, os raios possuem a mesma medida. E VB é a base desse triângulo isósceles, portanto os ângulos de base da base medem em x. Como y representa a medida do ângulo externo de um triângulo isósceles OBV, temos então que y é igual a x mais x, ou seja, y é igual a 2 vezes x. Nesse caso, x é igual a metade de y, ou seja, o ângulo x, que é o ângulo do ângulo inscrito ali, x é a metade do ângulo central y, ok? Vamos agora ao segundo caso, onde o centro O é interno ao ângulo inscrito. Nesse caso, nós vamos observar ali na figura, o ângulo AVB é o ângulo inscrito e internamente a ele eu tenho o ângulo AOB. Se eu traçar um diâmetro ali, passando pelo ponto V, pelo ponto E até o ponto T, eu divido então esses ângulos em duas partes, que eu vou chamar de x1, né? Eu formo ali também, no caso daquela figura, o ângulo AVO, que é um triângulo, aliás, um triângulo AOV, que é um triângulo isósceles também, onde os ângulos da base ali, AV, é x1 e x1. Do outro lado, no triângulo VOB, eu tenho também o OBV, eu tenho também um triângulo isósceles, onde a base é VB, e eu formo ali os ângulos x2 e ali x2, né? Dois ângulos iguais ali, formam então aquele triângulo isósceles OVB, e naquele outro triângulo isósceles OAV também dois ângulos iguais x1, né? E também da mesma forma eu tenho os ângulos externos y1 no caso do triângulo OAV e y2 no caso do triângulo OBV. Então vamos ler ali, traçando pelo vértice V um diâmetro de circunferência da circunferência, ali esse diâmetro que vai de V até T, passando pelo O, dividimos o ângulo inscrito AVB em dois ângulos de medida x1 e x2, onde a medida dos dois, x1 mais x2, é igual a x.
E o ângulo central também correspondente, o Y, dividindo também em dois, Y1 e Y2, onde Y1 mais Y2 é igual à medida de Y. Logo, então eu tenho dois casos ali de triângulos isósceles, bem parecido com a situação que eu tive ali no caso do primeiro caso. Então, de acordo com o primeiro caso, nós temos que Y1 é igual a 2 vezes X1, considerando o triângulo AOV, aquele triângulo à esquerda. Da mesma forma, Y2 é igual a 2 vezes X2, considerando o triângulo BOV. Adicionando membro a membro as equações, eu tenho x1 mais x2 é igual a 2x1 mais 2x2, ou seja, x1 y1 mais y2 é igual a 2 vezes x1 mais x2. Como y1 mais y2 é igual a y e x1 mais x2 é igual a x, eu tenho que y é igual a 2 vezes x, ou seja, x é a metade da medida de y. Ou seja, x, que é o ângulo inscrito, é a metade do ângulo central y, ok? Confirmando, então, a nossa relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central. No primeiro caso, quando o centro O pertence a um dos lados, tanto quanto no segundo caso, quando o centro está interno ao ângulo inscrito, ok? O centro, que é o vértice ali do ângulo central, está interno ao ângulo inscrito. E agora, na próxima aula, nós veremos o terceiro e último caso, é quando o centro O, que é o centro do ângulo, é o vértice do ângulo central, ele está externo ao ângulo inscrito. Ok? São esses três casos ali que confirmam a relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central, onde que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu gostei, um abraço.